E aí pessoal, bom dia, tudo tranquilo com vocês? Dando início aqui ao terceiro dia da nossa oficina de introdução a Unity, tá legal? Vou apresentar para vocês o nosso joguinho, o nosso projeto que a gente está desenvolvendo nesses 3 dias. É um projeto simples de estilo Tanks, tá legal? Um Tanks 2D. E aí nos últimos dias a gente preparou aqui a rotação do personagem, a movimentação, o tiro e esse pequeno spawn de inimigos aqui que a gente tem uma movimentação simples. Como vocês podem ver aqui em cima na tela, o inimigo nasce de uma posição específica no mapa e ele tem 2 movimentos, né? Ele vem na direção do player em linha reta e quando ele chega numa distância máxima, a distância mínima do player, ele começa a fazer esse movimento de rotação ao redor do player, tá legal? Como vocês podem ver também, ele está fazendo uma geração infinita, né, de inimigos aqui, vai continuar aparecendo a cada 2,5 segundos. A gente está controlando essa variável aqui por meio do editor também, variável pública. E aí a gente vai fazer o seguinte também, a gente vai dizer a nossa primeira alteração do dia vai ser trabalhar em cima desse spawn, né? E aí a gente vai criar algumas variáveis para a gente controlar a enemy count, a quantidade de inimigos que está sendo criado e a quantidade máxima de inimigos, né? Enemy max count, enemy max. A gente vai colocar 7. Enemy count não precisa ser público, porque não tem necessidade de a gente alterar ela pelo editor. E enemy max vai ser público para a gente poder controlar a quantidade máxima de inimigos lá pelo próprio editor. Vou reajustar esse código aqui para a gente verificar se a enemy count for menor que enemy max. Então significa que a gente pode spawnar o inimigo, né? Vou adicionar alguns comentários para que fique claro o que a gente está fazendo, tá bom? Então, se a quantidade atual for menor que a máxima, então podemos gerar novos inimigos. Se a gente gerar um novo inimigo aqui, né, a gente precisa aumentar a quantidade gerada. Enemy count, ele mesmo mais um, né? Tem uma maneira muito legal na programação que a gente pode incrementar esse contador sem precisar escrever muito, né? A gente modifica essa contagem aqui para ficar da seguinte forma. Mas igual essa sobrescrita de método aqui, ela basicamente está adicionando esse valor que está à direita da atribuição direto na variável à esquerda, tá legal? Essa é uma forma simplificada de escrever, e a gente já tem escrito ela diversas vezes, assim, nessa outra maneira mais comum aqui, mais simplificada. Simplificada não, né? Mais intuitiva no caso. Mas eu vou começar a adotar essa maneira mais simplificada, tá bom? Vou deixar um novo comentário aqui também, pra gente nunca se perder, né, quando a gente for revisar. Então, verifica se pode gerar um novo inimigo de acordo com o tempo do último spawn. Pronto, só isso daqui já resolve a nossa quantidade de inimigos que estão sendo spawnados. Tá legal? Fazer um teste aqui para ver se a gente vai ter apenas 7. Eu vou diminuir esse tempo de spawn aqui para a gente não precisar esperar muito tempo, tá legal? Eu só esperar minha torradeira terminar de compilar. Aqui, botar meio segundo, spawnar bem rápido mesmo. Outro detalhe também interessante é que quando a gente movimenta o nosso personagem, né? Vocês podem ver, ó, já spawnou os 7, 1, 2, 3 e 4 aqui embaixo, 7 inimigos. Ele não spawna mais nenhum, tá legal?
se a gente alterar esse valor aqui, ele já altera, já adiciona aqui. Foi bem rápido, mas ainda dá para contar. Ó. 1, 2, 3, 4 aqui, 5 aqui em cima. Já temos 9, que é o valor da nova variável. Então a gente ainda pode aproveitar esse spawner para fazer essas alterações. Vou botar um segundo aqui. Deixar este valor por enquanto. Ah, outra coisa eu não mostrei. Vou botar só um inimigo aqui para gente poder mostrar a questão do movimento do inimigo, tá? Quando ele se aproxima, vai se aproximar aqui por baixo, ele ainda não está encarando o player, isso aqui foi uma coincidência, tá legal? Se eu botar mais 2 aqui, ó, vocês podem ver que ele vem, ele ainda não encara o player, tá legal? A gente vai já alterar isso aí também. E outra coisa é, eu vou me mover na direção desse cara aqui. Vocês estão vendo que os outros afastaram, se aproximaram, mas esse aqui ele não se afastou do player, né, no caso. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu for na direção deles, eles vão ficar muito perto de mim. Mas se eu me afastar, eles vão ficar numa distância legal. O interessante seria, se eu me aproximasse deles, eles começassem a se afastar para ter essa distância segura, né, entre eles. Mas isso a gente vai deixar para algo que a gente possa fazer no último dia, tá legal? Fica esse desafio aí para quem quiser fazer. Ver se consegue fazer isso no movimento do inimigo, tá legal? Fica lá. O que ficou previsto para hoje, né? A gente vai resolver agora a questão de vida dos personagens e a questão da colisão das balas, tá legal? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a vida dos personagens. Eu vou criar um componente novo chamado Health, vida em inglês, e a gente já vai começar a trabalhar nisso, tá bom? De cara nós vamos ter duas variáveis que vão ser inteiras. Esse é o nosso Health e o nosso Max Health. Tá legal? Geralmente o nosso Health ele não é, a gente chama de Current Health. Variável pública a gente deixa maiúsculo, variável privada minúsculo. Nosso Current Health recebe o valor do Max Health, tá? Para a gente validar, né? Então a gente começa esse valor aqui lá no editor, a gente vê qual tipo de vida cada personagem vai ter, e aí a gente inicializa essa vida de acordo com o tipo do personagem. Tá legal? A gente não vai ter nenhuma verificação no update. Em vez disso, a gente vai ter algumas funções, uma chamada Take Damage, que recebe uma quantidade de dano, e basicamente a gente vai subtrair. Lembra lá do mais? A gente também pode fazer isso com subtração e com algumas outras operações, multiplicação, divisão. Então eu vou subtrair esse amount do personagem, tá legal? E aqui eu vou aproveitar logo para verificar se a vida é menor ou igual a zero. E se for, nós vamos chamar uma nova função que a gente vai criar agora, que é uma função privada chamada die, que é morrer, né? Então, essa função ela basicamente destrói this game object, destrói o objeto inteiro, tá legal? E a gente precisa de mais um pequeno detalhe, né? Quando a gente destruir esse objeto aqui, a gente precisa avisar lá para o enemy spawn que tem um inimigo que foi destruído, né? E aí ele vai poder spawnar mais um inimigo, certo? Se eu tinha 7, destruí um 6, pode spawnar mais um novo inimigo. Então para isso eu vou precisar de uma referência para o enemy spawn, tá legal? Então
vamos colocar aqui em cima um enemy spawn, chamado enemy spawn, e aqui no start também a gente vai pegar esse cara, né? E aí, para a gente avisar lá para o enemy spawn, a gente vai precisar criar uma função pública do enemy spawn, para a gente poder acessar ela. Public void on enemy destroyed, enemy count menos igual 1. Tá legal? É só isso aqui que a gente está fazendo. Basicamente a gente está dizendo que o inimigo foi destruído e que a gente pode acessar ele novamente. Aqui no caso, no enemy spawn, a gente precisa pegar a referência para esse objeto, né? Então a gente precisa dar um find object of type enemy spawn. E aqui no die a gente chama aquela função, né? Enemy spawn on enemy destroyed. Então na hora que o inimigo morrer, né? Então ele vai chamar e dizer, olha, o inimigo foi destruído. E depois ele destrói, ele remove o contador e depois ele destrói o próprio objeto. Só que lembrando, esse daqui já foi a vida para o inimigo, né? O nosso player, ele tem características um pouco diferentes, tá legal? Eu vou precisar mudar o nome dessa classe, né? Para ser alguma coisa mais própria ali pro inimigo, né? Pro enemy, tá? E aí como é que fica a questão... quando a gente tem alguma coisa muito específica, quando tem alguma coisa que vai ter mesmo... O nosso player vai ter as mesmas funções de take damage, de die, essas mesmas variáveis. Então o que acontece, né? É interessante nesse caso a gente trabalhar com abstrações, hierarquias. Basicamente a gente vai criar uma nova classe, um novo componente chamado enemy health, tá? E esse enemy health, a gente chama de herdando os valores que a gente tem no monobehavior. É por isso que ele tem acesso às funções start, update e tudo mais. Só que no nosso caso aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que ele está herdando de health, porque o health também já é um monobehavior. Então a gente vai remover tudo que tem referência para inimigo de dentro dessa classe aqui e vai colocar nesta outra aqui. Isso aqui vai lá pro start. Ajeitando aqui minha indentação. Sempre deixem o código de vocês o mais limpo possível. Aí vou precisar ter um void, tá? Desculpa. É isso. Pronto, só isso. Tá legal? Então, basicamente, tudo que tem dentro do nosso health também vai ter dentro do enemy health, porque ele é uma classe igual que é das minhas funções. Só que detalhe, quando a gente trabalha a abstração de classes em programação, algumas funções, algumas variáveis, elas vão ter esse problema em passar essa informação para o filho, né? Por exemplo, lá no filho eu não consigo acessar essa variável aqui, porque ela é privada daqui, né?
Se eu quiser acessar ela lá dentro, eu vou ter que dar essa palavra aqui para ela, protected, que é uma variável protegida pela classe, tá legal? E aí eu vou poder acessar ela aqui dentro a partir do filho, né, da classe. Nesse quesito aqui da questão do void die, aqui também eu vou ter uma outra função chamada void die do mesmo jeito. Então aqui a gente está tendo sobrescrita de método, tá legal? Eu estou sobrescrevendo o método lá da minha outra classe. Eu preciso usar uma palavra para isso, né? Chamada override. O override ele está justificando para a gente, está dizendo que a gente está sobrescrevendo a função. E aí, como eu estou adicionando a sobrescrita, né, eu preciso também dizer para destruir esse objeto, né? Aqui a mesma coisa no start, no caso. Além de dizer lá no filho que eu preciso dar um override, eu preciso dizer no pai também que essa função ela pode ser sobrescrita, né? Não, isso não. É virtual. Essa função virtual aqui, ela está dizendo que ela pode ser usada desse jeito aqui, mas que ela também pode ser sobrescrita por outras classes que vão herdar dela. Mesma coisa que vai servir aqui na questão do start, tá legal? Como eu estou sobrescrevendo ele lá na outra função, na outra classe, eu preciso colocar virtual. Então, aqui também do mesmo jeito, vou precisar mais uma vez copiar esse texto para cá. Agora vamos conferir se tem algum erro na questão da abstração das classes. Ele vai demorar um pouquinho porque eu criei outra classe direto pelo meu editor de texto. Verdade. Eu acabei deixando aqui virtual, que tem que ser, na verdade aqui tem que ser protected. Lembra que eu acabei de falar do protected? Então, se eu deixar público, qualquer outra classe vai poder acessar essa variável, essa função. E a gente não quer não quer deixar esse método desprotegido, né? Já que é um método vital do inimigo. Então a gente vai deixar ele protected para que ele possa ser acessado pelo próprio filho, pela própria classe que vai herdar ele. Legal? Aqui também virtual protected void start. Override protected override protected. Geralmente esses erros aqui, eles são, dependendo do editor de texto que a gente utiliza, eles são mostrados no próprio editor. O meu é porque não está configurado para o C Sharp aqui da Unity. Tá legal? Na verdade eu nem tenho um compilador, eu só uso ele mesmo como editor de texto. Então acaba que eu tenho que decorar todas as regras, né? E nem sempre eu decoro, nem sempre eu lembro de cabeça. Vamos ver agora, eu vou tentar puxar aqui o nosso health para dentro do play. Tem um max health aqui, eu vou botar 10 pontos de vida. E eu vou colocar aqui no nosso enemy prefab um enemy health. E eu vou colocar 3 pontos de vida, para ser um pouco mais simples, né? Então agora a gente tem a nossa vida aqui, a nossa barrinha de vida contando, tá legal? Mas a gente não tem ainda um check, né, dos colisores da bala e tudo mais. Então vamos trabalhar agora nos colisores da bala. Vou abrir aqui, cliquei duas vezes aqui no bullet prefab
carregar aqui na cena. Vou mostrar aqui para vocês nosso bullet preferred. Lembra que aqui tem um gráfico, tá legal? E o nosso bullet aqui está armazenando a informação do script. Então aqui eu vou colocar um Box Collider 2D e vou tentar ajustar aqui para o tamanho do nosso objeto. Pode clicar aqui também, ó, nesse carinha, ele puxa pra gente. Eu estou usando um Box Collider, tá legal? Porque o meu elemento gráfico aqui, ele é um quadrado. Mas se a gente estiver trabalhando com uma bala, aquelas balas meio triangulares, né, vocês podem usar outro colisor que esteja mais à vontade. Lembrando sempre que a gente está trabalhando com objetos 2D, tá? Box Collider 2D, Spreecast 2D, Sprites. Então a física que vai ser trabalhada aqui dentro é uma física de colisão 2D. Quando eu for trabalhar com o universo 3D, essa colisão ela vai ser diferenciada, tá legal? E agora a gente vai vir aqui no nosso... Eu acredito que no nosso Health mesmo a gente pode ter esse controle. Então a gente vai ver o seguinte. Vamos criar uma nova função aqui embaixo, que ela é o void on collision enter 2D. Essa função aqui, gente, ela vai verificar se houve uma colisão 2D, né? Se entrou algum colisor 2D. Então, antes da gente continuar aqui, desculpa, eu esqueci de criar um colisor para o nosso character, né? Então, eu vou criar um colisor aqui para ele, Box Collider também. Vocês podem ver que ele já pegou aqui, ó. Tá vendo aqui verdinho? Eu vou deixar esse colisor aí mesmo, tá? Eu só não lembro agora se ele vai precisar de um trigger. E outro detalhe importante, as colisões, elas são interações físicas. Então, para ter uma colisão entre dois colisores, obviamente, eu vou precisar também de um rigid body, tá legal? E aí, no caso, eu vou usar um rigid body 2D. E eu vou deixar só desse jeito aqui mesmo, para dar um exemplo, né? Na hora que eu carregar aqui esse rigid body, por ele ser um simulado aqui, um objeto simulado, ele vai tentar aplicar uma física e aí o objeto vai cair, tá legal? Por isso a gente vai remover, só demonstrando que a gente vai remover. Ele não é um objeto dinâmico, tá legal? Ele é um objeto kinemático. Isso quer dizer o quê? Um objeto dinâmico vai ter uma física aplicada em cima dele, só que a gente vai ter um objeto kinemático, porque a gente está controlando o movimento dele via script, tá legal? Isso tudo faz influência com relação aos componentes que a gente está usando, a hierarquia. Por exemplo, quem já jogou um jogo estilo Dark Souls, sabe que quando ele faz a animação de movimento, né, ele tem o que a gente chama de root motion, tá? A gente consegue mover aqui normalmente, então a gente vai ter, ó, não aconteceu nada aqui, né? Porque o player tem um colisor, mas o inimigo não tem um colisor, tá legal? Então eu vou tentar adicionar esse colisor agora. Tá aqui o Box Collider. Ah, e por que você não adicionou o colisor, o rigid body também no inimigo? Porque a gente só precisa de um rigid body para verificar a colisão. Então, como a gente vai ter só um player na tela, vale mais a pena a gente colocar o rigid body no player do que colocar em 7 inimigos diferentes. Tá legal? Vamos diminuir esse custo aí dos vários inimigos. Show, então vou fazer o seguinte, agora eu vou voltar lá pro nosso código e vou fazer o seguinte. Dentro dessa função aqui, eu simplesmente vou
Se ele encostar, né, automaticamente, se encostar em alguma coisa, ele vai chamar essa função. Então, tudo que eu vou fazer é printar o nome do objeto que tá sendo colidido. Tá legal? E aí a gente só vai precisar verificar se está tendo uma colisão com um tipo de inimigo ou se está tendo uma colisão com uma bala. Tá legal? Verificar aqui agora, carregar. Vamos ver se ele já vai identificar. Ainda não. Por conta desse trigger aqui. Não. Deixa eu ver se por conta desse gameplay aqui. Opa, não é dele. Deixa eu conferir aqui rapidão. Um collision enter, na verdade, é um trigger enter. Um collision enter, ele tem informações físicas de colisão e o on trigger enter só verifica pra gente se a colisão está ocorrendo entre dois colisores, tá legal? E para ter esse on trigger enter, eu preciso que um dos dois colisores sejam do tipo trigger, tá legal? Então eu vou colocar mais uma vez o player como trigger, para não precisar alterar isso com vários outros objetos. Mas eu vou precisar conferir isso novamente quando a gente for para bala, tá legal? Opa, script em erro. É porque aqui como não é colisão, né? Collider. Está dizendo aqui que o parâmetro precisa ser do tipo Collider 2D. Como eu troquei o nome da função, né, ele recebe um parâmetro diferente. Vamos lá testar, para ver como é que fica. Se o objeto é do tipo trigger, se ele encostar, era para estar mostrando. Por que então? Será que ele precisa ser dinâmico? Não. Ele tem um colisor? Tem. Ele tem um rigid boy? Tem. O enemy prefab pode ser do tipo trigger? Não. Confia aqui na documentação. Então, sempre que a gente tiver problema, né, pode vir sempre na documentação. Ele está dizendo aqui que um trigger enter, um trigger stay, um trigger exit. A mensagem é enviada ao trigger 2D e o rigid body daquele trigger que ele pertence. Tá, então no caso, esse cara precisa ser trigger e esse outro cara precisa ser um rigid body. Tá tudo ok.
Aí é que ele está dando um aviso dizendo que o colisor precisa ter um rigid body nele, né? Então a gente tem esse rigid body no colisor aqui, tá normal, mas está faltando ainda alguma coisa. Deixa eu testar novamente aqui. O enemy tem um box collider, tá ok. Então na hora que a gente encosta era para estar disparando, né? Então, o enemy tem um box collider aqui, tem character tem um trigger, esse trigger, dynamic, também não. Estranho isso. Isso aqui é sempre um detalhe. Vou ver aqui o character, deixa eu botar um outro anime aqui. Ele tem um colisor aqui. Este outro cara também tem. Ó, conferir isso é tudo 2D, né? Mouse Collider 2D, gauge de bordo 2D, Mouse Collider 2D, o nome da função Trigger Enter 2D, Collider 2D. Era para estar sendo chamado, né? Mas infelizmente não está. O console aqui está vazio. É sempre um detalhe. Character Trigger. Ele não vai tanto para ser Dynamic ou não. Motion Set to the trigger. That trigger part below and to the touch the trigger. Estranho. Será que eu preciso colocar um. Eu acho que não precisa, mas eu vou testar só para ter certeza. Ah, pessoal, tá aqui. Não precisa não, é o character que no caso, como eu coloquei ele fora da simulação, ele não estava carregando as informações de física. Então, no caso, o nosso problema da simulação é que ele é dinâmico. Então, o corpo kinemático ele não vai fazer parte da física de queda, de colisão e tudo mais. Que ele vai ter o seu controle somente a partir de código, tá? Eu vou deletar esse aqui, agora vai dar tudo certo. Sempre legal porque esse tipo de coisa acontece em Jan também, né? A gente está com um tempo curto e a gente não presta atenção em alguns detalhes, ó. Pronto. Character e prefab phone. Character e prefab phone. Por que está aparecendo nos dois? Porque como isso aqui está no health, né? Então o enemy health também está verificando se ele está encostando ou não em mim, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Como é que a gente pode lidar com isso, né? Primeiro vamos resolver a questão da bala. A gente já viu que está funcionando direitinho e tudo mais. O inimigo vai precisar ter um rigid body também, porque ele vai precisar interagir com a bala, tá legal? Então no caso a bala vai ter o seu componente trigger, porque ela vai trigar o colisor
do inimigo e o colisor do player, porque os inimigos também atiram balas, tá? Enquanto isso, a gente vai adicionar um hitboard 2D no inimigo, vai deixar ele kinematic, a gente está controlando ele, vai deixar simulado também, tá legal? Vamos aprendendo com os nossos erros. E pronto, é isto. O nosso character, ele vai deixar de ser trigger, tá legal? Porque a bala já é trigger também. Ok, é isto. E aí nós vamos verificar o seguinte. Dentro da Unity a gente tem algumas formas de verificar, né? Seria legal se verificasse por nome para saber, se colidiu com um objeto chamado bullet prefab. Só que convenhamos, né? Essa verificação aqui ela pode ser defeituosa em vários sentidos, né? Porque esse nome aqui ele pode vir diferente, a gente pode editar o nome do prefab sem querer, né? Pode colocar, prefab pode vir assim, 1, 2 ou 3. Então esse aqui não é uma verificação muito adequada, tá legal? O que a gente vai fazer ao invés disso? Aqui na bala a gente pode vir aqui no bullet prefab e bem aqui embaixo vocês podem ver que ela tem uma tagzinha, tá legal? Essa tag aqui ela vai funcionar para a gente marcar o nosso objeto e aí a gente vai criar uma tag para a bala, né? Uma tag chamada bullet. Lembrando que depois que a gente cria, a gente tem que voltar aqui, né? E assinalar. Ele não assinala automaticamente. Tá legal. Voltando aqui agora, a gente tem uma tag chamada bullet agora, né? E agora a gente vai precisar chamar uma outra função aqui chamada compare tag. Pronto. Só confirmar aqui na documentação, compare tag, para ver se essa função vem do transform. Não, do próprio colisor. Então, order.compareTag. É isso aí mesmo. Então, se essa tag for uma bala, a gente quer dar um take damage e passar o amount. Tá legal? Essa função aqui vai deixar de ser pública, né? Deixar ela protect, já que a gente está chamando ela aqui dentro. Não tem necessidade dela ser pública, no caso. Mas, na verdade, é interessante que esse dano venha da bala, né? Porque a gente não sabe qual que vai ser o dano que vem da bala. Então acho que essa função aqui a gente vai ter que migrar ela para a bala. E fica até melhor, porque a gente não trabalha em cima do player, né? O player não vai precisar fazer essa verificação. Tá legal, vamos fazer essa mudança. Então essa verificação vai vir do inimigo. Por exemplo, se o player entrar em contato com o inimigo, né? Compare tag player order.get component health.treatdamage. Aí qual que é o dano que a gente quer de encostar no inimigo? Vamos colocar um dano. Não, vamos sempre optar por botar por variáveis, né? Public int contact damage. Vou deixar esse dano como 2 por padrão, tá? E aí agora eu vou copiar esse código aqui também e vou colocar lá na bullet, tá legal? Opa.
Então, se for um player, ele pega o health. Cadê o damage da bala? A bala não tem dano, né? Ainda, a gente vai precisar corrigir isso aqui também. Então vamos pegar o dano da bala. No mesmo local que a gente pega esse bullet direction aqui, a gente vai mudar essa função aqui. Onde é que ela está sendo usada? Aqui no Fire, né? Vem aqui, bullet direction. Então a gente vai botar bullet, vai botar 7 bullet. E a gente vai passar bullet speed e um bullet damage. Tá legal? Criar essa variável aqui agora. Bullet damage. Botar 2 por padrão aqui. Interessante que ela seja um inteiro, né? Para não ter danos pela metade. Que a gente não recebe vida pela metade. Bullet damage. Já passei outra. Só mudei aqui o nome das variáveis para começarem com maiúsculo. Então aqui a gente mudou o nome da função, né? Agora é set bullet. Ela recebe um float speed e um int damage. Então this damage, send damage. É um int damage. Começa com 0 também, né? Pronto. Então é isso por enquanto. E aí aqui, no lugar de passar o context damage, a gente passa o damage. E aqui eu criei outro problema, né? Então aqui eu estou verificando se é um player. E aqui eu também vou verificar se order compare tag é um enemy, né? Eu tenho que verificar se a bala está batendo no player ou no inimigo. Tá legal? Só que, ó, esse daqui é o nosso operador de OU. Tá legal? Só que é interessante também a gente pensar assim. Quando o inimigo atira uma bala e essa bala pega no inimigo, dá dano ou não? Do jeito que a gente fez aqui agora, com esse OP aqui, vai dar dano, vai causar dano, tá legal? Então se a gente quiser essa lógica separada, a gente vai precisar colocar outro if aqui, order, compare tag, enemy, e verificar se a bala veio de um inimigo, se a bala veio de um inimigo, não dá dano em outro inimigo. Tá legal? Aí vai depender de como vocês querem fazer a lógica do jogo de vocês. Vão precisar fazer uma nova implementação. Eu não vou trazer essa implementação, simplesmente vou dizer que é uma bala perdida e que está causando dano no inimigo também. Esse tipo de coisa vai acontecer numa guerra, com tanques e tudo mais. Então eu vou deixar a implementação desse estado aqui, tá legal? Voltando agora para Unity, vai carregar os nossos erros, os nossos códigos aqui, nossas alterações. E agora, teoricamente, nós temos dano sendo aplicado nos inimigos e no player, tá legal? Então eu vou adicionar agora esse teste aqui, vamos testar e ver se, teoricamente, nosso inimigo é para ir de base se receber alguns tiros, né? Vamos tentar atirar no nosso inimigo. Opa! Enemy is not defined. Um pequeno deslize aqui, eu esqueci
de fazer a tag do enemy, né? Enemy. E aí eu tenho que aproveitar também e vir aqui no nosso character, né? E colocar a tag player. Pode até mudar aqui, quero ficar player também, né? Ficar tudo bonitinho, usando o mesmo nome. Eu vou atirar mais devagar, porque foram 3, vou falar de sempre de tiro. Opa! Na linha 28, tá tentando fazer uma instância de uma coisa que não existe. Ah, porque eu mudei o nome aqui, desculpa, gente. É por isso que a gente não coloca hardcode, a gente sempre deixa tentar evitar esse tipo de coisa. Às vezes a gente altera alguma coisa e pensa, poxa, mas eu não fiz nada, por que tá dando erro? Eu alterei o nome ali sem querer, nem lembrava dessa variável ali, hardcode. Só aqui, vamos lá. Em tese é para atirar 2, foi. 2. Tá legal? Nosso anime só tem 2 de vida. 3 menos 1. Ah, deve ser porque o nosso dano deve ser alto. Deixa eu ver aqui. Bullet damage 2. Se eu colocar 1 agora, em 3 tiros ele vai derrotar o inimigo. Agora vai destruir o inimigo. Que era 2 mais 2, 4, né? 1, 2, 3. É isso aí. Show. Agora vamos fazer o nosso inimigo ficar olhando pro player, né? A gente vai precisar dessa função agora também para atirar. Nosso enemy. Fechar aqui esses scripts que a gente não está mais usando. Nosso enemy. Move to player e a gente vai precisar olhar para o player também, né? A gente já tem essa lógica de olhar para o player também. Deixa eu ver. Transform. Look at player. Só isso aqui já vai resolver pra gente. A questão de mirar no player, tá legal? Lembrando sempre que a gente está usando umas funções aqui para agilizar o desenvolvimento, né? A gente pode fazer esses cálculos matematicamente e eu vou voltar e vou mostrar para vocês que a gente vai precisar, que é a questão da direção, né? Do play, vai precisar calcular. Opa, onde é que foi o inimigo? Ah, ele está fazendo a rotação assim. O lookout dele está invertido novamente. Então, no caso, se não me engano, eu posso passar um segundo componente aqui para ele, que é para mudar a orientação desse lookout.
Essa rotação aqui tá meio estranha. Forward 0, 001. Não, também não deu certo. Então vamos só pegar o código, não vamos perder tempo, né? Vamos pegar o código que já sabemos que funciona. Que é esse código aqui, que inclusive já está selecionado, né? Só que a gente vai precisar fazer uma alteração, né? A gente não está querendo pegar a posição da câmera, a gente está querendo pegar o player direction. Legal. Já que eu estou aqui perto, um chico por aqui. Escritório de advocacia? Sabe que é uma moça que trabalha ali, é com um inglês. Aí ela disse que é tudo portal do chico. Não, não é aqui não. O fórum é ali do lado. O escritório aqui. Isso. Tem um escritório ali do lado, a segunda porta no caso. Obrigado. Desculpa, vou atrapalhar aqui, pessoal. Então a gente está fazendo aqui o player de, né? Então eu vou pegar aqui o player position, no caso. Tá legal? Então a gente quer pegar esse direction, que é basicamente a posição do player menos a minha posição, tá? Então cadê? Float angle, esse aqui vai dar o nosso ângulo da rotação e tudo mais. Show! A gente vai precisar desse player aqui de novo quando a gente precisar look at player para olhar. Vou botar português mesmo, né? Rotacionar para olhar para o jogador. Para o jogador. Atirar no jogador. A gente vai precisar dessa direção aqui na hora que a gente for precisar atirar para o jogador, tá legal? Por isso que eu disse que a gente ia acabar voltando para esse cálculo matemático aqui, a gente ia precisar dessa direção de qualquer forma. Então, voltando aqui agora só para testar mesmo a questão da rotação do inimigo, olhando para o play, mostrar que vai funcionar direitinho. Procurar o play, tá ali ó, já tá olhando direitinho pra gente, olha que legal. Outra coisa, pessoal, tô vendo agora, né? A bala tá atravessando o inimigo, né? Talvez isso não seja tão interessante em alguns casos, tá? Então tudo que vocês precisam fazer, caso seja do interesse de vocês, é vir aqui na nossa bala e se ele encontrar alguma colisão, ele vem aqui no final e destroy this game object. Eu vou fazer isso também porque eu acho que é um comportamento interessante, tá? E agora vamos implementar aqui um pouquinho da mecânica de atirar no jogador, tá? Na oficina de ontem eu comentei sobre uma variação de tempo entre o spawn para causar uma aleatoriedade, né? Uma variação de tempo entre valor máximo e valor mínimo. Então aqui a gente vai criar algumas variáveis. Float, last shoot, float, next shoot, né? Não sei. Eu vou dizer que essa variável aqui era pública, tá? Não, time to shoot.
time to shoot. Então essa aqui vai guardar referência para o nosso último chute. E aqui a gente vai ter um float min time shoot e um max time shoot. Max time to shoot, min time to shoot. Tá legal? Esses dois aqui também vão ser variáveis públicas. Eu vou já mostrar e explicar por quê. Então a gente tem 3 variáveis públicas dessa vez. Eu vou fazer o seguinte: time to shoot, eu vou colocar 2f. Min time to shoot, eu vou colocar 0.8 e max time to 3. Aí eu vou remover esse time to shoot aqui, na verdade, a gente não precisa dele, que a gente vai ter uma variação de tempo entre o mínimo e o máximo. Tá legal? Não, minto, na verdade a gente vai precisar dele sim. E eu vou colocar um valor médio aqui, 1.5, entre a média aqui dos dois mais ou menos. Seria 1.6, 1.5, alguma coisa assim. 1.9 na verdade. Eu acho que seria interessante a gente ter mais uma variável aqui chamada ready to shoot, mas não, acho que tá bom só dessa forma aqui. Tá, o que mais a gente precisa? A gente precisa das variáveis de dano da bala, né? Public, int, bullet damage e bullet speed, né? Bullet damage é 1F e bullet speed acho que era 3 Fs. Deixa eu conferir aqui no nosso player. Esse fire aqui ele tem bullet damage, bullet speed 7. Então aqui eu vou colocar 6.5 para a gente ter pelo menos um tempo de reação. 6 tá bom. Pronto, então tudo preparado para a gente montar esse tiro. Eu vou criar, decidi que eu vou criar sim a variável. Eu estava pensando aqui que talvez fosse interessante a gente ter uma variável do tipo can shoot, que ela é falsa por padrão, ela não precisa ser pública no caso, e ela é uma variável que permite o inimigo atirar, né? E aí a gente vai verificar se eu posso atirar, can shoot, então ele começa a fazer as verificações, né? Se puder atirar. Se time for maior do que last shoot mais time to shoot, aí a primeira coisa que ele faz é last shoot time e basicamente a gente faz o seguinte, ó. Para que vai servir o tempo mínimo e o tempo máximo? A gente vai criar uma variável aqui, float extra time, então random range min
min time to shoot, max time to shoot. E aqui o que a gente vai dizer? A gente vai fazer o seguinte, olha, a gente está pegando um intervalo de tempo mínimo e máximo e a gente vai somar esse valor com um valor que a gente já tinha anteriormente, né? Para a gente setar, uma variação entre esse tempo, né? Basicamente, o próximo time to shoot, né? Time to shoot é igual a ele mesmo mais esse extra time, tá? Isso aqui vai dar um problema de acréscimo infinito de tempo. Então ele começa agora é 1,5, aí no próximo é 1,8, aí depois é 2,5. Ele nunca vai parar, nunca vai ser um tamanho fixo, né? Então para a gente evitar esse overflow aqui, a gente vai ter que criar uma variável aqui dentro, né? Se eu posso chutar, tá? Se eu posso atirar, eu vou guardar esse valor, né? Float extra time to shoot. Não, desculpa. Current time to shoot. Time to shoot. Current time mais extra time. É isto? Então, e agora que a gente está usando esse current time to shoot, né? A gente vai usar ele na verificação. Pronto. Agora, dessa forma aqui, a gente está garantindo que não vai ter problema na aleatoriedade. Tá? Então, primeiro passo, guardamos a referência atual de tempo para o próximo tiro. Verificamos se o tempo do último tiro mais a variação. Verificando se podemos, comentar tempo cognitivo. Se podemos atirar dentro da variação de tempo do último tiro. Guardamos o tempo do tiro atual. Calculamos um tempo aleatório para o próximo tiro. Guardamos o tempo extra para o próximo tiro. É isso. Só que essa variável aqui ela não pode ser criada agora, ela tem que ser float time to shoot. Pronto, é isso. Pronto. Aí na hora que começar aqui, ele vai pegar o valor padrão, que é 1,5 segundo, aí ele verifica. Último tiro mais 1,5 segundo, que é o tempo padrão. Estou sentindo que isso aqui pode dar um pouquinho errado, mas vamos testar. Falta o mais importante, né? Esse cálculo aqui é apenas para calcular o tempo do tiro. Legal? Então aqui a gente vai precisar pegar aqui o comando do file.
essa parte aqui. Que é de fato atirar a bala, né? Vamos precisar também do bullet prefire para o nosso player, para a nossa bala no caso. Public game object bullet prefire. Pronto, criar um novo objeto. Aí aqui a gente vai ter o nosso player de, né? Player de ponto normalized, bullet speed e bullet damage. A mesma rotação que a gente está usando aqui em cima, ó, já está sendo calculada, por isso que a gente está reaproveitando parte do código. E ele também vai precisar ter um fire position, né? Vamos criar esse fire position agora. Criar aqui em cima de tudo. Public transform fire position. Pronto. Deixar a Unity carregar esse monte de alterações aqui que a gente fez no código. Setar os valores. Opa, ali é o 22. Desculpa. Na linha 21 também. Aqui é porque tem que ser inteiro mesmo. Pronto. Pronto, é isso aí. Vou testar agora para saber se o inimigo já está atirando. Ah, não vai atirar porque tem muita coisa ainda que precisa ser configurada no inimigo, né? Acabei esquecendo. A gente precisa de um bullet prefire, bullet damage 1, bullet speed 6, falta o fire position do inimigo, tá aqui, fire position. Tá tudo ok agora, tudo certo, agora ele vai atirar. Ah, detalhe, desculpa gente, mais um detalhezinho que eu esqueci. Como a gente criou a variável shoot, né, ele nunca atira porque ele nunca está na posição de atirar. Então depois que ele começar a se movimentar, shoot, true. Aí se ele vier para cá, eu vou deixar shoot false, porque ele só vai atirar quando ele estiver rotacionando ao redor do player, tá legal? Que é como se ele estivesse numa posição de atirar, né? Cercando o inimigo e tá atirando. Opa, já atirou, tá atirando tranquilo. Pega mais um tiro. Teoricamente era para ter falecido agora, né? Mas por algum motivo nosso player tem vida infinita. Ah, é porque nós temos 10 de vida. Tudo bem, vou diminuir isso aqui para 3. Ver o que acontece agora, né? É porque a gente está programando, mas a gente não está fazendo o balanceamento do jogo, tá legal? Então tem coisas que 1, 2, 3 de dano. Aí agora tá dando uns erros aqui, né? Porque a gente não cobriu o caso de game over, né? Quando o player morrer, ele tem que dar um sinal e dizer que acabou o jogo, né? O inimigo parar de andar, o inimigo parar de procurar o player na tela, porque a referência dele vai ter sido destruída.
e tudo mais. Bem, então a gente já fez a questão a orientação do inimigo, a questão do tiro, a questão das vidas, tá legal? Então a gente vai encerrar por aqui hoje. Acredito que esse tenha sido um bom avanço. Eu vou ficar devendo para vocês o Juice, né, por conta do tempo. Então amanhã a gente vai trabalhar em cima um pouquinho desse Juice, tá legal? E dessa correção final de erros aqui. Então amanhã a gente vai fazer uma apresentação do jogo, um menu, alguma coisa simples para a gente fazer a migração entre as telas e fazer talvez uma barra de vida para deixar o jogo mais bonito aqui, mais dinâmico, mais interessante a amostragem do jogo, tá? E fazer esse tratamento de acessões aí, né? Esse tratamento dos erros que estava dando no final, que é a referência do player que é destruído. Pois então, alguém tem alguma pergunta para fazer, pessoal? Não? Tá tranquilo? Tudo bem? Opa, Edésio? E aí, cara, tudo tranquilo? Pode acompanhar? Não, mas tá tudo gravado. Eu tenho os links aqui, viu? Vou te mandar. Inclusive esse de hoje eu tô gravando também, tá? Eu vou cortar a parte que tu disse que tá no trabalho. Aí eu te mando o link daqui a pouco também. Tá tranquilo, viu? Tá, valeu então, valeu pela presença. Pois eu vou desligando aqui agora, porque eu vou ter que correr, ajeitar o almoço. Mas fica tudo guardado aqui, fica tudo salvo, tá legal? Pois valeu então, obrigadão. Bom dia aí. E aí, Edu, tranquilo? Eu tô postando aqui no canal da Game Jam. Tem um canal aqui no Discord que é esse daqui mesmo. Deixa eu ver. Tá ali em cima, como é o nome? Isso, tem um lá. Global Game Jam Game Gear 2024. Aí eu vou postar lá também, vou postar lá no Game Dev Parnaíba e no Awesome Game Guild também. Vou deixar postado em tudo quanto é canto. Tranquilão, pessoal. Pois valeu, obrigadão pela presença. Bom dia pra vocês. Bom trabalho.